Cado aqui, peraí. Se você já começa a live de ponta cabeça, eu fico morrendo de medo, tá? Eu estou com uma ziguezira tecnológica faz 2 dias aqui, que tudo que eu vou ligar dá aula ao contrário, viu, Márcia? Tá Ah, uma... é? Olha os trânsitos aí com Mercúrio, né? Pois é. E Tudo aí, bom, Márcia? Carlos, olha, faz tempo que a gente não fala, a gente sempre fala assim, é que eu estava falando agora com o pessoal, a gente fala de temporadas e temporadas marcantes, né, meio do ano. E eu lembrei agora, seu Carlos, que em 2020, né, quando nós começamos a pandemia, que eu fiz uma live contigo, e aí você Uhum. falou assim, olha, em 2023 a Europa começa a respirar da pandemia, normalizar, né? E na época me pareceu assim, uau, quanto tempo, que absurdo. E efetivamente é o que está acontecendo. Pois é. Você tem esse relaxamento, né, da pandemia, mas, ao mesmo tempo, o pessoal inventou de criar problemas aí, né? De ordem militar, né? E isso é o que está mais hoje. A preocupação hoje de vocês que estão aí na Europa é com o escalar dessas hostilidades, essas coisas envolvendo a guerra da Ucrânia, e o preço que vocês estão pagando aí por isso, né? Porque eu tenho escutado Tá o demais. absurdo que está, né? Tá demais, Carlos. A inflação tá um negócio assim, só para você ter uma ideia rápida, antes de começar esse negócio que tem um ano agora, a guerra, né? Uma 12 ovos, né? Uma dúzia de ovos, custava entre €1, €1,20. Agora está custando 5,50. Caramba, bastante, né? Não, E sem falar o preço da eletricidade, né? nossa, não, entendeu? A eletricidade, os produtos que sumiram, tá tudo meio de ponta cabeça total. Bom, por onde vamos começar? Vamos começar então pela guerra na Europa, porque a gente também está preocupado com a China, né? Uhum, Vamos uhum. começar então com a guerra na Europa. Como é que vai ficar isso, hein? Acabou ou não? Uh-uh. Astrologicamente, a gente tem aí uma tensão, uma escalada de tensão bastante complicada, né? Tem um apitinho aí, tá vendo? Tem algumas. Escutou o barulho? Não, Não, fez um apito aqui, ó. É estranho. Não acho que é aqui no meu lado aqui, não sei o que que é, não mas tudo sei, bem. não. É, ah, a gente está tendo uma escalada do movimento de Marte. O Marte ele é o associado, é o primeiro dos planetas que a gente associa à guerra, né, Márcio? E ele já vem num movimento que ele faz isso mais ou menos a cada 2 anos, que é o movimento que ele retrógrada, ele faz o movimento retrógrado, e aí ele demora um pouco para se acertar nesse compasso. Então ele começou a retrogradar lá em 29 de outubro do ano passado, em Gêmeos, e ficou todo esse tempo, voltou agora no dia 12 de janeiro, com o movimento direto, e ainda continua em Gêmeos até março agora. Só que o que vai acontecer? Ele vai fazer, aí no comecinho de março, uma quadratura, que é um aspecto tenso, com Netuno, e que isso envolve a possibilidade de guerra no mar, né? E a gente está sabendo aí das questões do bombardeio do gasoduto, né, dessa situação toda que está envolvendo a questão do transporte, né, de gás de lá da Sim. Rússia para a Europa. Então, aí a gente envolve que provavelmente existe sempre a possibilidade, os astros eles não determinam, eles dão as condições, mas se há alguma ação planejada para se investir contra um navio, contra um transporte, como alguma coisa desse tipo, ali principalmente na região do Mar Negro ou na parte do Mediterrâneo, pode ser que a gente tenha algum evento desse período que vá gerar essa comoção e vamos dizer assim, essa intensificação, porque a agressão que pode acontecer pode ser o estupim para uma agressão maior e com Marte nessas condições, seria temerário que alguém tomasse uma atitude desse tipo, entendeu? Porque quando agora o Reino Unido falou que vai enviar os tanques e os caças e tal, e o Putin disse o seguinte, que o mundo todo iria sofrer se essa ajuda do Reino Unido viesse. Né? Foi Uhum. agora, isso foi a semana passada. E essa ajuda, obviamente, virá porque o Reino Unido não vai recuar porque ele falou.
E isso Uhum. prejudica muito. Agora, ô Carlos, você acha que essa questão da atenção de Marte fica centrada aqui na Europa, ou ela também tem a ver com esse negócio agora dos Estados Unidos e China, que também estão É. rosnando, né? Uhum. Não se esqueça que o Netuno é o significador do mar e das partes insulares, das ilhas, né? E nós temos Taiwan, que é uma ilha, né? E que qualquer ação militar que ocorrer ali vai ser no mar, evidentemente, né? Entre China e Taiwan. Então, a questão de guerra no mar, ela vai estar muito forte a partir agora de março, por conta desse aspecto de Marte. Mas esse é um aspecto, vamos dizer assim, que ele é rápido, né? Ele vem, ele fulmina, ele liga um estupim, depois ele passa, e aí vamos ver como que isso vai se desenvolver, porque nós vamos ter outros aspectos maiores, e é isso que mais importa no ano de 2023, nem é essa corridinha do Marte, produzindo aí algum tipo de evento de final de semana, como foi essa questão dos OVNIs aí e tudo mais, mas o que mais vai marcar o ano de 2023, ou mais, são os dois pesos pesados da astrologia, Saturno e Plutão, que vão mudar de signo agora também em março, entendeu? Não sei se eu devo ou não devo, mas vou perguntar. O que isso quer dizer? Bom, vamos lá. Vamos começar pelo mais brando, né? Pelo Saturno. Saturno ele é um estruturador. Ele é um planeta que cobra da gente um eixo, cobra uma disciplina, uma organização. É o planeta da ordem, vamos dizer assim, né? Ao entrar em peixes, que é um signo meio confuso, é uma energia meio diluída, ele pode vir aí com uma força até de imposições da natureza, de condições de alguém falar assim, gente, vamos parar com essa palhaçada e vamos colocar um eixo na história. Nós não podemos mais ficar brincando de Terceira Guerra Mundial, né? Então pode ser a entrada de Saturno em peixes favoreceria que pessoas de cabeça um pouco mais austera, pessoas um pouco mais responsáveis, começassem a ter voz na comunidade internacional para frear esses avanços belicistas, tanto da OTAN quanto do Putin, que podem levar o mundo a uma terceira guerra mundial. Agora, vai depender do seguinte, nós estamos num grau de consciência e mobilizados para ouvir a sensatez ou para nos lançarmos à loucura que esses poderosos estão querendo jogar no mundo, né? Bom, mas aí, pelo que você falou, tô até vendo um lado bom, que é botar, fala assim, chega de palhaçada. Aí daí tudo bem. Aí eu vi o lado bom. Pode ser que a gente consiga um chega para lá, chega, porque fica nesse limbo, o mundo, a inflação, e o mundo todo nessa loucura. E depois, qual é o que não é tão bom que você falou? Aí é o Plutão, né? O Plutão é o planeta É. dos lutos, dos términos, da destruição, da transformação radical, inevitável, irreversível, e ele vai sair de Capricórnio, vai entrar em Aquário, e ele vai ficar 20 anos no signo de Aquário, vai ficar até 2042, 43, né? Então nós vamos viver um período em que Plutão vai estar ativando muitas transformações mundiais. Algumas até poderíamos dizer que seria de caráter positivo. Por quê? Quando foi a última vez que Plutão passou no signo de Aquário, Márcia? Lá no século XVIII, na época da Revolução Francesa. Então, o que aconteceu naquela época? Derrubou-se a nobreza, né, e a burguesia, o pessoal que trabalhava como artesão e também como banqueiro, essa classe ascendeu ao poder e deu origem aos Estados Nacionais, essa nova democracia, tudo isso que nós vivemos nesses últimos 200 anos. Plutão entrando novamente em Aquário, além dele rever essas estruturas, ver o que ficou de bom daquilo, fica o que não ficou, eu vou destruir, tá? Ele pode também remeter a uma nova revolução para o surgimento de uma nova classe social, tá? Que vai dar o tom dos próximos aí 200 anos na vida da humanidade. Então, é um planeta também que vai trazer uma transformação de época muito grande para a humanidade. Nesses próximos 20 anos, nós vamos cavar uma trilha para uma nova sociedade, que a gente não sabe ainda como que é, só que nós temos a velha sociedade em conflito, porque o mundo ocidental está em conflito. Esse mundo ligado mais à visão eurocêntrica, ele está num conflito muito grande. Existem querelas desde o tempo da Primeira Guerra Mundial que não foram resolvidas até hoje. E essa guerra da Ucrânia, ela traz um pouco
Porque a gente vai começar a ver, que já começou esse movimento lá no ano passado, e vai se intensificar, Sérvia, Polônia, Bielorrússia, esses países também vão começar a ter uma ação Moldávia. maior. Moldávia, a região da Transnistria. Então, toda essa parte aí vai começar a pegar mais fogo do que pegou ano passado. Então, você vai ter essas duas coisas, gente querendo chamar a razão, né? Gente endoidecida, o partido do dinheiro, do armamentismo, querendo vender arma à vontade, que é basicamente a guerra serve para isso, né? Vamos colocar as coisas nos pratos limpos. Uma guerra, ela deixou de ser como era antigamente, se pegar, é arma, é vender arma para os lados aí, né? E esse pessoal está lucrando, né? Mas aí você já fez alguma análise do mapa do Putin, Carlos, para ver qual é a motivação real dele ali? Uhum. Ele tem esse trânsito de Marte vai fazer um aspecto bem pesado no mapa dele. Tá? Aí você pode ter duas vias aí. Ele ficar mais Putin da vida, né? Ou ele sofrer uma ação interna lá dentro, até uma tentativa de assassinato de golpe. Né? Isso pode acontecer, isso está no mapa dele. Tá, então agora ele vai passar, de alguma forma, ele vai passar alguma coisa aí nos próximos dias. Uhum. O problema é que está ativando o mapa de todo mundo. Do Zelensky também está complicado. Tá? Né? O Zelensky também está complicado. É outro que está correndo risco também. Né? Então, o mapa dos dois está mais ou menos com aspectos muito parecidos. Né? Então, há um momento nesse 2023 aqui em que nós vamos ter um evento, eu vou dizer assim, que vai ser o definidor se essa guerra vai descambar realmente para algo parecido com a Terceira Guerra Mundial, ou se ela vai se findar e vai ficar aquilo ali pode virar uma espécie do que é o Oriente Médio até hoje, que nunca se resolveu aquilo. E aquela... Uhum. E aí as coisas acabam se acomodando em função Exato. daquele conflito permanente, né? Exatamente. Que E daí quando é interessa esse para quem momento, vende arma. Carlos? Né? Quando é A esse gente momento? já começa agora em março. Março é um momento bastante forte para isso, por conta do movimento de Saturno e de Plutão. Mas também, Márcia, me chama muita atenção a segunda quinzena de maio. Isso daí até extrapola essa questão da guerra também, tá? Porque na segunda quinzena de maio, principalmente nos dias 17 e 18, nós vamos ter uma cruz que vai se formar no céu e ela vai pegar um conjunto de planetas posicionados no signo de Touro que tem a ver com Terra, né? E existe a possibilidade, né, nesse período, da gente ter abalos de todas as formas possíveis, inclusive semelhante ao que aconteceu na Turquia, mas aí mais próximo da Europa, tipo Itália, por exemplo. Tá? Ah, não, mas aí você está falando mesmo físicos? Isso, abalos físicos. Então é Meu uma outra Deus. energia complicada. E isso tudo, se tivermos num contexto de guerra aberta, já a partir de março, vamos dizer assim, uma coisa mais acelerada, essa formação dessa cruz lá no final de maio, segunda quinzena de maio, pode sacramentar um período muito nefasto dessa guerra a partir dali, né? Em que a Europa ia estar numa convulsão muito grande, entendeu? Então, peraí, 2023 não é um ano positivo, está até pior que 2022. Porque esse negócio da Turquia, nossa, foi um assombro, né? E depois já teve outro lá na Nova Zelândia, que não teve catástrofe. Depois tem o trem de Ohio, que são todos catástrofes naturais. Exatamente, são catástrofes de uma grande... No caso do derramamento lá de Ohio, nem é uma catástrofe natural, né? É alguma coisa ali, ou produzida pela imprudência do homem, alguma coisa do tipo, né? Mas o terremoto, sim, que é uma coisa imprevisível, você não tem como prever terremoto, né, que possa acontecer, mas eu já andei dando uma olhada nos mapas, existe a possibilidade já, a partir de abril e de maio, de nós termos outros terremotos aí na Europa, principalmente centrados ali naquela região da Itália que nós tivemos em Áquila, acho que chama a cidade, que desabou a igreja há uns anos atrás aí, né? A gente pode ter um terremoto semelhante desses aí também nesse período, tá? Até porque também, isso até faz uma convergência com certas profecias aí de Nostradamus, da ocorrência de uma maior incidência de terremotos, inclusive atingindo a região da Itália,
um período de uma transformação também radical no Vaticano. E a gente sabe que o Papa Francisco está debilitado, o mapa astrológico dele traz também uma séria preocupação. Então, existem grandes riscos desse ano da gente também ver coisas acontecendo no Vaticano, em mudanças sérias, no momento em que a Europa também vai estar meio convulsionada, tanto pela Então, guerra peraí. como questões naturais. Então, quer dizer, você, dentro do contexto mundial, parece que para a Europa é que a coisa está pior, é isso? A Europa está mais no centro da confusão, por conta, em partes da guerra, em partes da crise econômica, né? Mas, assim, nós veremos também movimentos em direção à Ásia, né? Por conta desses aspectos de Marte, tem a questão de Taiwan. Netuno também rege, por um certo lado, todos os voláteis que vêm do petróleo, como o gás, o Nord Stream e tudo mais. Então, é provável que continue ataques a instalações do Irã, e isso pode também criar bastante animosidade ali. Então, esses focos, China, Irã, Rússia, Europa, né, Coreia. essas são, existe todo um armamento indo agora para o Japão, que vai trazer aí uma reação da Coreia e da China, Coreia do Norte, né? Então, há um, há um instigamento cada vez maior para um estado de beligerância que pode. Existem, sim, riscos da gente ter uma escalada da guerra nas próximas semanas. Eu não estou falando de coisa para os próximos meses, não, próximas semanas. É agora, né? Uhum. Gente, então, bom, Carlos, eu vi que então, assim, a Europa está na Berlinda, está mais prejudicada por todo esse movimento, porque a guerra está aqui. Pelo menos a guerra é evidente, né? Porque Estados Unidos e China e Coreia estão tudo ali e tal. Agora, me fala uma coisa, em termos gerais, cada dia eu estou ficando mais surpresa com a humanidade. Você falou de Plutão, né? Plutão que está trazendo não sei o quê. Como que você, o profissional, o astrólogo, olha para esse movimento, essa entrada de Plutão? Ah, é bom. Ah, é difícil. Ah, é para pior. Como que é? Assim, na astrologia, a gente tenta evitar ser assim, muito categórico do bom e do ruim, separado por esse maniqueísmo, assim, né? A gente tenta olhar todas as facetas, as camadas de um movimento planetário. Então, vamos colocar, se a gente for lá, o lado positivo de Plutão entrando em Aquário. Aquário é um signo de progresso, de futuro, de tecnologia, né? E o Plutão entrando aí, ele pode trazer um movimento, num primeiro momento, às vezes até pode assustar por algumas tecnologias novas que vão surgir muito rapidamente, né? E que vão, por exemplo, esse chat que escreve aí, que o Ah, pessoal fala. você já usou? Não, não, nem olhei, nem quero saber por Não, enquanto mas disso. eu já usei, gente. E eu quero falar para vocês, essa era de Aquário é maluca, porque você conversa assim, sabe? Você Uhum. fala, olha, vou conversar com o Carlos, por exemplo, sobre astrologia. O que você acha? Aí ele responde para você, acho muito interessante, a astrologia pode ser um assunto que, sabe, é uma coisa assim, você está conversando com alguém, é uma loucura. Pois é isso que assusta muitas vezes, né? Então, uma Muito. tecnologia que pode ser muito favorável, né? Vamos imaginar isso daí, pode ter um potencial pedagógico muito grande, pode ajudar pessoas idosas que moram sozinhas, que precisam receber uma orientação, então esse aparelho pode ajudar elas a dar respostas ali para as coisas. Então, existe sempre o lado positivo dessa coisa, mas assusta um pouco, e a gente vai ver, a partir desse momento, Márcia, o surgimento dessas tecnologias vai ser muito rápido e elas vão se integrar à sociedade muito rapidamente, né? E aí tem o lado negativo, porque são postos de trabalho que deixam de existir. Toda vez que a gente tem uma tecnologia nova entrando, você tem pessoas perdendo emprego que são substituídas aí por essa tecnologia, né? Então, Sim. esse é o lado. Mais gente desempregada é mais conturbação social, mais instabilidade, né? E aí sempre gera o lado, tudo tem o seu positivo e negativo, não tem como dissociar disso, né? Então, a gente vai ver esse movimento, que eu acho até positivo, essa escalada tecnológica dos próximos 20 anos, que eu acredito que se nós tivermos responsabilidade, né, cuidarmos da questão ambiental, cuidarmos da questão também do social, né, e do pedagógico das pessoas, da saúde mental,
esse Plutão em Aquário, ele pode dar um ganho tecnológico muito grande. É como se a gente fosse viver uma nova revolução industrial, a partir agora de Plutão em Aquário. É como se a gente fosse para a era cibernética, né? Acabou tudo aquilo que a gente vivia mecânico, né? E entra totalmente na vida digital, não é isso? E tem uma outra questão também que eu acho que vai assustar muita gente, né? É o começo, isso já existe, tá? Tem até o Neuralink lá do Elon Musk, mas isso vai, por enquanto é uma coisa de pesquisa, de instituto de pesquisa, mas isso vai acabar se tornando algo assim, acessível às pessoas a substituir parte do corpo por tecnologia. Então, olhos, ciborgue, né, chips que vão colocar para, de repente, conter o avanço do Alzheimer. Então, essas coisas... Os órgãos em 3D, não é? Exatamente. Então, isso a gente vai ver que eu acho que é uma parte muito positiva dessa entrada. Então, inclusive, depois desses 20 anos, toda a sociedade vai se reorientar e reorganizar numa nova matriz tecnológica. Da mesma forma que foi na Revolução Industrial lá atrás, com a máquina a vapor, com as locomotivas, né? Então, tudo ficou, a cidade, por exemplo, a cidade onde eu moro aqui, ela foi construída no leito da locomotiva, ela existiu por causa do trem, né? Então, muita coisa surgiu por conta da tecnologia da Revolução Industrial. Muita coisa vai surgir, né? Cidades novas vão surgir, criadas a partir de um aparato tecnológico. E tudo isso a gente vai ver nesse período de Plutão no signo de Aquário. São 20 anos até 2042. Eu não sei se eu vou estar vivo até lá, eu espero que sim. Amém, tomara, claro que não. Opa, vai estar sim. Estaremos. Quer dizer, eu também não sei, porque agora eu queria te perguntar sobre o aspecto humano. Né? Se é que é possível a astrologia dar alguma luz nesse sentido, porque agora com toda essa tecnologia, o que a gente está vendo hoje é as pessoas, né, por exemplo, as crianças, as muito envolvidas com as redes sociais, está crescendo muito o número das doenças mentais, a depressão. Bom, enfim, tudo isso que as redes trazem, que você já sabe, e todo mundo já sabe. Que está sendo difícil de conter, inclusive, crianças tiradas das redes. Hoje é a grande briga dos pais. E depois, todos os ataques nas redes. Bom, tudo isso que está acontecendo nas redes, não é? Que a gente já sabe, os ataques, enfim, na rede. Aí depois você tem o outro lado, que é o próprio ser humano. Hoje, por exemplo, com a notícia que eu vi hoje, desse pai com a criança, com a menina, com a filha, de 27 dias. Carlos, como é que a astrologia vê o ser humano, então? Eu não sabia dessa notícia, fiquei sabendo pela sua postagem do caso do pai com a filha aí, né? Coisa medonha, né? Nossa! Olha, é aquilo que eu já até falei nos nossos outros encontros. Nós estamos num período de depuração do lado sombrio da humanidade. Então, tudo aquilo que é... Vamos lá, você só vai curar um abscesso se você apertar, extrair todo o pus e provocador ali, para depois cauterizar e tomar um antibiótico e sarar daquela ferida, né? Então, o que nós estamos vendo? Essas coisas hediondas que estão aí aparecendo para a gente, é esse pus da humanidade que está sendo apertado para vir ser liberado. Então, a gente está vivendo um período de depuração, e isso se intensificou muito de 2012 para cá, quando a gente teve aquele alinhamento cósmico lá com o centro da galáxia e tudo mais, começou, se vocês prestarem atenção, gente, né, embora teve muito folclore em torno dessa questão de calendário maia, muita coisa exagerada que se colocou lá, e filme exagerado também que fizeram, mas de 2012 para cá, se você analisar, foi um marco. Muita coisa começou a degringolar de lá para cá, né, principalmente na política, na economia, muitas máscaras, muitas coisas foram caindo e se desenrolando, e nós estamos desembocando. Aí 2020 veio para sacramentar o processo, com a pandemia e toda essa crise que veio aí. Agora, 2022, nós temos a guerra, em 2023 estamos nesse processo, com os dois grandes planetas, né, estruturados aí, o Saturno é o que constrói, o Plutão é o que destrói, né? Então você tem essas duas forças se reorganizando num novo signo. Então, é um momento, 2023, que eu tenho sempre falado no meu vídeo, Márcia, que é o momento que nós estamos fazendo a escolha de em como nós vamos nos apresentar, em que nível de consciência nós vamos nos apresentar para o outro ano definidor que virá, que é 2026.
E nós teremos Ai, lá uma conjunção fortíssima, né? Então, esses 3 anos aqui que nós vamos viver, é que nós vamos nos preparar, é como se nós tivéssemos entrado no ensino médio agora e vamos ter o Enem lá em 2026, né? Vamos ter o vestibular em 2026. Como nós vamos carregar esses 3 anos aqui, é o que vai definir se eu vou estar em condições de passar por aquele portal, vamos dizer assim, astrológico, de forma positiva ou não. Pelo andar da carruagem, Márcia, pelo modo que a gente vê, né, dá a impressão que está tudo perdido. Mas é o quê? É que a mídia foca basicamente nas coisas que são vendáveis. A gente sabe que vende muito mais desgraça, cena de guerra, cena de violência. Então isso chama atenção. Então isso é o que é veiculado mais. Mas tem muita coisa boa acontecendo também. Há muita transformação positiva na humanidade e isso não está sendo mostrado porque não dá notícia, não dá ibope, né? E tem muita coisa que vai acontecer, que vai se tornar um pouco mais de força da humanidade. Então, se tem o lado das trevas sendo depurado, você tem o lado também bastante positivo e que em uma hora ou outra vai ganhar uma massa crítica e isso vai se tornar também relevante. Tá? Não agora, para as redes sociais, para as notícias, mas vai se tornar relevante na vida das pessoas. claro, na sociedade, no mundo, porque do jeito que está, dá medo, porque se um pai faz isso com uma bebê que não tem nenhum apelo sexual, meu Deus, não tem, não tem, é impossível, sabe? Então isso não é a mídia que criou, isso é a cabeça doentia que fala, gente, mas é um negócio que eu nunca pude imaginar. O que vem aí em 2026? A gente vai encontrar com uma outra conjunção forte, mais positiva? Então, é uma conjunção que vai abrir uma bifurcação para nós, né? Você pode ir para um caminho muito positivo, onde a humanidade vai ganhar uma nova face de humanismo, onde haverá uma outra ideia de congraçamento dos povos, até por conta das desgraças vividas anteriormente, tá? Se nós chegarmos com essa vibe lá em 2026. Ou pode ser justamente o contrário, porque Netuno e Saturno, que são os planetas que vão se encontrar, Netuno, ele corrói, ele dissolve. Saturno são as estruturas. Então, nós poderemos ter a solvência da civilização humana de uma forma muito dramática a partir de 2026, se nós não conseguirmos um mínimo de consciência nesse processo de depuração de sombras que nós estamos vivendo. Se a gente conseguir um mínimo, não precisa ser todo mundo ficar santinho, não é isso, né? Mas, assim, se a gente conseguir manter um mínimo de organização, de coesão na nossa sociedade, do marco civilizatório, a gente consegue, em 2026, meio que virar o jogo e começar a ir para um campo humanista maior, tá? Mas existe sempre a perspectiva de você emborcar pelo lado negativo Mas dessa como assim complicação. solvência, Carlos? O que você quer dizer com isso? Ah, as leis, as pessoas não vão mais respeitar nada. Você vai ter esse caso que você acabou de citar, vai ser uma coisa assim que vai acontecer, as pessoas vão fazer por pura maldade, ninguém vai fazer nada, vai virar até comum, entendeu? E você não vai ter mais leis, você não vai ter. É uma verdadeira. Como é que eu falo? É como aqueles cenários Mad Max, esses filmes pós-apocalípticos, assim, em que o ser humano vira um animal, ele só está ali Trevas, para. mundo de trevas. Exatamente, Agora, daqui 3 anos. exato. Por isso que a gente tem que olhar o que eles vão fazer agora, nesse período com a guerra na Europa, porque se eles toparem aí, entrar numa aventura que nos leve a uma terceira guerra mundial, Márcia, 2026 será pesado para a humanidade. Vai ser muito difícil, entendeu? Mas você descarta, lógico, quando eu digo você, né, gente, quer dizer a posição astrológica, não é o Carlos, né? Descarta totalmente qual é o percentual que pode nos levar até essa terceira guerra aí? Existem Olha, muitos planetas. o problema é que, além dos planetas, né, que não são eles os culpados, é que tem muito dinheiro e as fichas estão sendo apostadas nesse conflito. Né? Há muito dinheiro envolvido nisso, Márcia. O grande partido do dinheiro lá em cima, que comanda as grandes corporações armamentistas, eles estão apostando na guerra. Né? Então, quando você tem um caldo astrológico, propicia esse tipo de coisa, aí você tem o financiamento aqui embaixo de grupos ligados às armas para criar um conflito, eu vejo sempre que as chances da coisa degringolar são muito grandes. Entendeu?
Nossa, Carlos, eu não estava acreditando nisso, eu estava acreditando numa coisa mais no limbo, sabe? Até que Uhum, alguma coisa do destino acontecesse com o filho da Putin. uhum. Porque o Zelensky não vai abrir mão por causa dos Estados Unidos. Não vai abrir mão. Então eu pensei, vai ficando nesse limbo, uma hora o universo, porque dizem que o filho da Putin está doente, leva, tchau, acabou, fica por isso, não sei. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Nossa Senhora. Gente, e a economia, então, nesse negócio todo? O que, que vai acontecer? Ela vai na esteira dessa confusão. Por exemplo, a entrada de Saturno em Peixes, agora em março, ele vai trazer um aumento da inflação em países que estão com a economia desorganizada, moedas vão ser extintas, entendeu? E substituídas ou por moedas mais fracas. Então, você vai ter um descontrole monetário em alguns países, não vou dizer todos da Europa, que alguns têm uma economia mais sólida, mais É, fortalecida, mas aqueles países mais capenguinhas aí da Europa vão começar a ter problemas, procurar FMI para poder sanear suas coisas, né? Então, isso começa uma corrida de um desespero econômico, né, por conta desse Saturno em Peixes. Ele traz essa solvência, muitas falências, tá? Muitas falências. Nós vamos ter aí, pelo menos até o meio do ano, entre o meio do ano e o começo do segundo semestre, a possibilidade da falência de uma big corporação aí, ligada a algum desses bam famosos da nossa mundo corporativo aí. Isso pode trazer um certo abalo também, como aconteceu lá com os Lehman Brothers, lá em 2008, e a crise financeira internacional. é que Mas tudo isso... O Credit Suisse andou balançando bem das pernas, né? Uhum, E o Credit Suisse é dos grandões, né? Aí uhum, Brasil, Americanas, não é? exato. Também Marisa, Marisa, exatamente. a Então, Livraria Cultura, que Livraria Cultura, eu fechou. não sei se ela era tão grande em patrimônio econômico. É, Sei que em cultural, sim, né? Mas em econômico. Agora, Marisa, Americanas, isso dá um susto na gente muito grande. E vai continuar e a tendência é piorar esse processo, entendeu? Em nível até mundial, essas questões todas acontecendo. Por Então, outro lado, é. gente ganhando muito dinheiro com a guerra. Você vai ter. Porque, na verdade, o fluxo é. Se tem gente ganhando muito, alguém vai perder e pagar essa conta, né? Então, você vai ter um grupo de empresas que vão quebrando, enquanto outras vão se fortalecendo. É o que, em capitalismo, eles dão um nome para isso daí, quando o dinheiro migra de lugar, né? Mas, na verdade, continua na mesma patota, só que concentra mais para uns do que para outros. Então, mas agora também, quer dizer, faz parte, eu acho, dessa transformação, porque vai mudar, inclusive, a forma, obviamente, de indústria, de comércio, de tudo. Tudo vai indo para o digital, para o e-commerce. Mas, se bem que a Amazon parece também que já começa a ter problemas, né? Que é a gigante do digital. Gente, a Amazon ter problema no digital é complicado. Bom, mas aí, Carlos, como é que fica essa questão dos OVNIs, dos extraterrestres? Isso tudo é cortina de fumaça? Algum planeta fala disso? A gente deve dar bola para isso ou não? Olha, eu não levaria isso muito a sério, porque já desde o primeiro momento, que eu até fiz um vídeo no canal, não que eu não acredite em vida extraterrestre, eu, como biólogo, sou obrigado a entender que a formação de vida, a cadeia de eventos que gerou vida aqui no planeta Terra, ela é possível de ter acontecido em todos os outros planetas. A gente descobriu alguns exoplanetas parecidos com a Terra, então deve ter vida aí, que pode ter se desenvolvido ou não, pode ter gerado civilização ou não, enfim. Essa é uma questão a se discutir num outro momento. Agora, esses eventos de OVNIs aqui, né, eles estão claros que eles são aparatos que eles fazem segredos para uns para os outros. Então, você tem balão chinês, balão russo, balão americano, né? E às vezes são coisas deles mesmos, que eles mesmos precisam derrubar para não alertar uma tecnologia que ainda está em experimento. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. A coisa de isso daí tem acho que uns 40 anos, mais ou menos, o pessoal via muito um OVNI que tinha um formatinho assim meio triangular e tal, né? Bom, o que aconteceu? Depois de um tempo, acho que isso daí foi durante a Primeira Guerra do Golfo, na década de 90, foi apresentado o avião Stealth, que é um avião que não tem passageiro e que ele escapa do radar, né?
E era justamente isso que as pessoas estavam vendo. Só que o pessoal fala, é OVNI. E o governo fala, deixa eles pensar que é OVNI, melhor do que saber que é um armamento secreto que nós estamos desenvolvendo, entendeu? Depois, quando ficou pronto, testado, aprovado, colocar na guerra. Puseram lá para funcionar. Então, eu acredito que essas coisas aí, esses balões e outras esquisices que estão voando aí, são coisas da China, dos Estados Unidos, da Rússia e talvez até de outros países também que estão desenvolvendo. E, como o próprio Biden falou ontem, ele deu um passo atrás nessa história toda, até de cutucar a China e dizer que eram de empresas privadas, mas não falou se eram privadas ele dele. deixou no ar, É, né? exatamente. Então, é uma coisa assim que é um Huawei, né? Foi feito um Huawei aí para justificar caso, talvez, a gente nunca vai saber, porque tem muita informação que fica lá na CIA e tudo mais, né? É. Mas, de repente, eles estavam detectando algum movimento, ou da China, ou do Putin, e eles falaram assim, bom, a gente vai ter que lançar um ataque em larga escala preventivo, então como é que a gente vai criar uma situação que justifique isso? Ah, vamos criar essa história dos OVNIs, do balão, derruba aqui, derruba ali, porque daí, já que está todo mundo mesmo enfurecido com essas coisas, fica mais fácil aprovar no Congresso uma guerra, alguma coisa do tipo. Eu acho que era um auê de preparação para uma coisa que acabou não acontecendo, para nossa sorte. Tá. Olha, o Carlos, eu entendi, pode ser mesmo um preparo, né? E no final acabou nada, não deu em Não deu nada. nada, ficou por isso mesmo. Agora me fala uma coisa, a economia é mudando, como você falou, que pode ter esse momento de maior inflação e tal. O dinheiro digital entra então agora de vez, veio para ficar? Eu tenho a impressão que ele fica, mas não da forma como está e não com as regras como está agora. Vai haver uma modificação nesse processo do dinheiro digital. Ele vai passar por uma transformação. Por quê? Tem um outro aspecto também, Márcia, que eu até não comentei ainda, que é do outro planeta. A gente falou do Saturno, do Plutão, eu falei do Netuno, do Mar, falta o Urano, que está em Touro, que é o signo das moedas, da economia também, né? E o Urano fica em Touro até 2025. Ele entrou em 2018. Então, ele também traz essa questão das criptomoedas, das moedas tecnológicas, digitais. Então, até 2025, ainda vai haver alguma acomodação nesse meio. Moedas que existem vão deixar de existir, outras vão surgir, e aí nós vamos criar uma espécie de... É como se fosse, vamos tentar definir isso, como se fosse um banco central mundial das moedas digitais. Uma coisa assim, entendeu? Para tentar Mas isso eu sei, mas isso eu já ouvi falar também. Eu já ouvi falar que estão querendo criar assim. Então, isso é provável. Só que o Urano ele vai ter um aspecto com Marte em julho de 2024 que pode representar algum problema tecnológico, algum blackout temporário, alguma coisa do tipo, e aí vai, por uma questão de segurança, essas mudanças que virão no mundo das moedas digitais, elas virão não tanto pela questão econômica, mas pela questão da segurança e da questão energética, né? Porque você não pode ficar sujeito a blackouts e coisas que podem fazer com que o seu dinheiro desapareça da noite para o dia. Então, eles vão mudar por aí e criar regras e fazer essa questão, entendeu? Talvez vai acontecer um evento em 2024, mundial ou local, de blackout, de internet fora do ar por dias, alguma coisa do tipo, que vá fazer esse pessoal falar, bom, então a gente vai ter que reorganizar o mundo não só das moedas digitais, mas das redes sociais também, que vão passar por uma reformatação, tudo isso entre 2024 e 2025. Quer dizer, as redes sociais também passam por uma mudança. Sim, por conta até por uma questão de segurança e da nova plataforma que vai se desenvolver energética, para ter segurança mesmo, né? Imagina uma pessoa que trabalha 24 horas ligada numa rede social, ela está dependente disso, se cai uma internet e ficar 3, 4 dias, né? Por exemplo, você tem médicos que hoje fazem cirurgia à distância, está marcada essa cirurgia, mexe com o robozinho à distância de todo lugar, pela internet. Então, você tem um monte de coisa que a gente nem sequer imagina, que hoje depende 24 horas por dia de uma internet rápida, fácil, acesso, funcionando, que se houver um blackout, você pode trazer um risco sério. Não, pânico, né? Muita coisa hoje está totalmente... Por exemplo, banco. A semana passada,
o meu banco resolveu mudar uma norma por segurança, que todas as compras você tinha que autenticar, bom, enfim, uma burocracia qualquer que eles criaram lá, porque o sistema não estava mais dando conta das fraudes. Aí o que aconteceu? O sistema não deu conta das autenticações. Caiu 3 dias o sistema. Bom, Carlos, eu não conseguia pagar minhas coisas, não conseguia fazer compras, você não consegue viver. Então, é mais ou menos essas coisas aí que vão se suceder. Agora, como está tudo lindo, tudo maravilhoso, eu estou adorando, esperando 2026. Por isso que eu gosto de fazer essas lives com o Carlos. Porque eu já começo a viver melhor e mais, porque eu não sei o que virá por aí. Algum vírus querendo chegar ou aquele negócio de pandemia, pum, ficou para trás? Olha, eu não vejo a ocorrência de uma nova pandemia, a não ser esses surtos esporádicos, gripe aviária, o próprio coronavírus, né? Esses vírus, eles estão aí, eles continuam aí, né? E à medida que a gente vai criando bolsões de pobreza, ignorância e tudo mais, né? Você propaga essas coisas, né? Então a gente tem que tomar cuidado nesse sentido. Mas eu não vejo algo acontecendo. Até porque eu acho assim, diante de tudo que está acontecendo da degradação ambiental, ter surgido uma pandemia de coronavírus ainda, é como se tivesse um filtro muito grande, porque a todo tempo a natureza está se refazendo, se adaptando, vírus, bactérias estão passando por mutações, e nós estamos interferindo o tempo todo onde a gente vai lá e desmata, onde a gente se contamina. Então, a gente mesmo produz esses monstrinhos que depois se voltam contra nós, né? Então, até, vamos dizer assim, temos um tempo alargado, porque a pandemia da gripe suína, né, que foi chamada de gripe A, foi acontecendo em 2009, depois nós tivemos o coronavírus em 2020. Então, houve um tempo aí entre uma coisa e outra. Eu acredito que esse período aqui não vai haver nada assim, a não ser algumas doenças que assustam, alguns surtos que vão surgir aqui e acolá, né? Agora também o vírus de Marburg, que está se falando muito lá na região equatorial, né? Aqui no Brasil está tendo uma epidemia de um fungo ligado a gatos, né? Então essas coisas vão estar continuando acontecendo. Bom, mas como sempre, né? Como sempre aconteceram. Mas voltar àquele momento terrível que tinha lá, que tínhamos Júpiter e todos os planetas ali, não, né? Já se separaram, né? Sim, já estão bem separados, cada um está arrumando confusão em outro lugar agora. Já foram procurar sua turma em outro departamento. Carlos, e o Brasil? O que ele vai esperar dos próximos anos? Agora que a Europa está no olho do furacão, pelo jeito, e a América do Sul, como é que está? O Brasil, eu trabalho com o mapa do Brasil como ascendente em peixes, tá, Márcia? Tem astrólogos que usam ascendente em aquário, é uma controvérsia aí. Eu, particularmente, acho o ascendente em peixes muito mais ligado ao Brasil, porque a imagem de peixes é a imagem do cristianismo. Quando você pensa no Brasil, você pensa no Cristo Redentor. As imagens ligadas à questão do carnaval, do futebol, são todas coisas piscianas, né? As novelas, tudo isso que o Brasil mostra e exporta tem a ver com o conteúdo pisciano. E o Saturno vai entrar em peixes, né? Em março agora. Ele entra no ascendente do Brasil. Então, traz um período muito semelhante. Foi a última vez que isso aconteceu, Márcia, foi lá na época do Plano Real, né? Então, na época do Plano Real. Então, o Brasil vai ter que ter uma visão, e a gente está aqui agora com uma luta, porque se quer abaixar os juros, mas o mercado financeiro quer manter os juros para os investidores ganhar em cima, só que com juros altos a gente não consegue emprestar dinheiro para crescer um negócio. Então, o embate hoje está sendo esse. E a entrada do Saturno no signo de Peixes vai trazer essa discussão muito mais forte a partir de março. Né? Para que caminho nós vamos querer? Vamos querer ficar controlando a economia apenas por índices monetários, ou nós vamos injetar na construção, que é o que Saturno pede. Saturno pede construção de coisas, de investimentos, de infraestrutura, porque o Brasil, há muito, muito tempo, está carecendo de construir ferrovias, construir estradas, criar uma infraestrutura para que o país possa ter condições de... Funcionar. Funcionar. E os preços ficarem baratos, porque daí
Hoje você vai comprar um produto, ele é caro por conta do transporte, né? O transporte é uma questão seríssima do Brasil ainda. Exatamente, né? Então, por exemplo, no caso, por exemplo, energético, vocês estão pagando o ovo caro, por quê? Porque na Europa, provavelmente, a maior parte da criação de ovo é em local que fica a lâmpada lá, né? Em cima da galinha. Então, quanto de energia que essas granjas estão gastando, por isso o ovo está saindo caro. Claro. Você tem a questão energética. Não, e também os cereais, né? Tudo isso, porque para alimentar as galinhas, por exemplo, galinha biológica sumiu do mercado, tá tudo tão caro, Carlos, que assim, de assustar, sabe? Eu não sei se aí no Brasil também já chegou a inflação, porque acaba refletindo no mundo todo, mas aqui, nós que estamos aqui, assim, direto, você toma sustos, sabe? Susto, você fala, uai, não é possível, gastei 200 euros, não comprei nada, entendeu? Coisa que antes não acontecia, né? Bom, enfim, agora, me diz uma coisa. Eu sei, então o Brasil também vai ter que passar por uma decisão, um momento de decisão, não é? Uma tomada de decisão, digamos assim, ou vão para lá, ou vão para cá, vai ter que serrar e ajustar os pinos. E esse ano, em geral, com essa entrada de Plutão em Aquário, esse momento que eu tenho medo, estou com medo dele, beneficia algum signo especial? Não. Beneficia todos os signos do elemento ar, né? Tanto o Aquário, quanto os Gêmeos, quanto Libra, né? Principalmente Gêmeos e Libra, que vão contar, né, com o trígono que Plutão faz com os seus signos, que é um momento de regeneração, recuperação, né, de reconstrução de coisas. Então, todos os países, pessoas e empresas do signo de Gêmeos, todos os países, pessoas e empresas do signo de Libra, terão um aporte de energia positiva. Para quem vai ser complicado a entrada de Plutão, né, e eu tenho mais motivos para temer até, porque eu sou do signo de Touro, então, taurinos, pessoal de Escorpião, né, e pessoal de Leão, serão os signos que terão um embate muito forte, porque o Plutão vai se opor ou quadrar com o Sol do seu signo, né, em algum momento desses 20 anos aí que ele vai ficar, tá? Então, quem já é do comecinho do signo de Touro, Leão e Escorpião, já vai levar pancada agora mesmo. Quem é do finalzinho, só daqui 15, 20 anos. Quer dizer que a nossa pancada já vem agora? É para quem é do comecinho do signo. Eu sou comecinho de Leão, então, eu estou ali mais ou menos no meio de Touro, né? Então, a minha vem agora, a sua está chegando. A sua está a caminho. A sua vem por DHL. Ai, pelo amor de Deus! Quer dizer que promete aí ser uma época de desafios muito grandes para esses signos, então? É assim, é um período que tem que lidar com o desapego de coisas, né? O Plutão, ele chega para você e fala assim, olha, vou fazer um inventário na sua vida para ver o que vale a pena ficar e o que não vale a pena ficar, ou você se desapega ou eu vou arrancar de você. Né? É mais ou menos essa a energia do Plutão, entendeu? Para quem consegue exercer o desapego, ok, você entra na vibe dele, faz o que quer, toca o barco e vambora, né? Agora, a pessoa muito apegada, muito aferrada, né, nas coisas, não é só material, não, nas crenças, né? Pessoas que são muito presas num paradigma de vida, num modo de vida que não abre mão. Plutão entrando numa quadratura oposição, e taurino, eu sou touro, eu sei que a gente é encardido com as coisas, a gente é preso, a gente fica, né? É igual o Capricórnio, né? Capricórnio, centrada ali, né? Pé no chão, né? Eu já tive, antes do Plutão entrar no signo de Touro, mas até por conta do Urano e outras questões também, eu já tive que lidar com uma perda, com um desapego, agora no dia 22 de janeiro, com o falecimento da minha mãe, né? Então já foi uma situação assim que aconteceu. Ui. Essa é uma perda muito difícil. Mas... assim, foi difícil porque foi um processo já longo de problemas de Parkinson, né? Então você fica convivendo com uma degeneração que você não tem o que fazer, né? Porque você não tem, fica impotente diante disso. E acontece. E é isso que vai acontecer mais ou menos com o pessoal de Touro, Escorpião e Leão, vir essas situações assim que a gente vai ter que aprender a aceitar que dói menos, né? Deixar o fluxo, algumas coisas se desapegar. É basicamente isso. Quem resistir é aquela velha história. Tudo aquilo que você resiste, persiste. Então, quanto mais você resistir a uma coisa, mais ela vai persistir na sua vida. É verdade. Isso é verdade. No jiu-jitsu, né? Tudo
Ó, você faz assim, passa. Você faz assim, cria força. Ô, Carlos, agora vamos falar uma coisa. Nós estamos vendo agora, eu na Cabala estudei muito que todo mundo fala já que está falando de Plutão, né? A gente está falando todo mundo do retorno de Plutão na astrologia, no mapa pessoal, né? Que normalmente é quando a pessoa vai embora desse mundo. Que é aos 84 anos que Plutão faz o seu retorno, né? Mais ou menos, né? E agora a gente tem visto tanta gente indo embora e tal. É mesmo possível contar-se com isso, com esse retorno de Plutão, para saber a nossa vida está chegando no final? Não, na verdade, Márcio, o Plutão tem um ciclo de 250 anos. Quem tem o ciclo de 84 é o Urano, né? Então, por exemplo, o Papa Francisco já passou, ele já fechou esse ciclo. Então, na astrologia, nós temos alguns elementos que dizem o seguinte, eu vou tentar explicar. Imagine, você tem uma apólice de seguro. Não significa que porque a sua apólice de seguro do carro, vamos imaginar, venceu hoje, que amanhã você vai bater o carro e vai ter uma perda total, ou que vão roubar o teu carro. Você pode continuar rodando, né? Então, assim, quando você calcula astrologicamente, por algumas técnicas medievais, muito complexas, o tempo, a apólice de seguro, então, por exemplo, o Papa Francisco era 84 anos, ele já está com 86, então ele ganhou 2 de lambuja aí. Se com qualidade de vida, não sei, né? Porque a gente fica pensando, será que vale a pena estender, né? Mas, assim, existe essa questão de um tempo de vida dado pelo que a gente chama de Alcocodem, que é uma questão que você calcula, muito complexa da astrologia, mas a pessoa pode viver mais tempo além desse período do Alcocodem, ou não, né? Então, há outros que não, que a coisa acontece assim muito em cima, muito... E vai depender de como a pessoa levou a vida, bebeu, né, se drogou. Sim, porque tem gente que vive até 100 anos, é que você falou, né? Não bate o carro depois. Agora, e quem vive antes desse período? Qual é a explicação, antes desse ciclo? Qual a explicação astrológica? Morre antes? Porque aí provavelmente ela passou por um trânsito em cima desse planeta que representa o Alcocodem, por exemplo, um trânsito de Plutão, né? Ela, no mapa dela, especificamente para ela, a história acabou mais cedo. Veio uma interferência astrológica pesada naquele momento que trouxe o falecimento. Às vezes por acidente, né? Às vezes ela faz parte de uma coisa que a gente chama de comunidade de destino, que é uma coisa muito pouco estudada nisso, que é por que aquela pessoa que estava para pegar o avião desistiu e as outras 199 morreram e ela não, né? Então, assim, ela não fazia parte daquela comunidade de destino. Havia ali um destino, uma coisa que aquelas pessoas iam passar por aquela situação, né? E provavelmente havia alguma coisa muito similar no mapa de todas ali, gerando esse movimento, e aquela pessoa não, né? Ela não fazia parte daquela comunidade de destino. Não, isso são coisas muito curiosas. Agora, inclusive, eu vou te fazer uma pergunta aqui, que eu não sei se eu já fiz, mas é porque muitas pessoas me perguntam. Em relação à astrologia, né? É muito estranho. As minhas filhas são gêmeas, nasceram com 5 minutos de diferença. E as pessoas falam, como elas podem ser gêmeas tão diferentes? Como é que o mapa difere tanto em 5 minutos? Não é o mapa que difere, o Márcio, é aí que tá, porque a gente não é só o mapa astrológico, o mapa é uma... Vamos imaginar que o mapa é um mapa de viagem. Então, vamos imaginar que as suas filhas, cada uma tem o mesmo mapa, vão sair de barco pela Baía de Guanabara, elas têm o mesmo mapa, só que cada uma vai querer passar para ver a gaivota, a outra vai querer passar, porque os interesses vêm da alma também. Então, a gente tem uma alma que tem um conteúdo diferente. Então, elas têm almas que buscam coisas diferentes dentro do mesmo mapa. Então, a gente tem que sempre olhar esse contexto. E aí que entra a questão sistêmica que eu trabalho, é para onde elas estão olhando. Ao nascer no seu sistema familiar, cada uma das filhas está olhando para histórias diferentes da família e se conectando com histórias diferentes e vivendo esses aspectos. Olha que sensacional, é verdade. É verdade. A gente não se explica porque, por exemplo, 2 irmãos, um está ferrado na vida de grana e o outro se dá bem. Fala, como? Vieram da mesma família, tiveram a mesma educação, né? Às vezes receberam até a mesma herança, né? Mas por que um se deu mal, outro se deu... Porque um olhou para a prosperidade do sistema, o outro olhou e se conectou com as histórias de fracasso. Então, e aí isso vem com a questão da alma, né? A gente não sabe explicar então, mas aí a gente não sabe explicar por quê? Porque isso é uma coisa, talvez,
da alma da pessoa, alguma coisa que ela quer resgatar, e Isso, pode no ser karma. mudada ou não? Provavelmente não, porque já é um acordinho lá que a gente vê, né? Segundo dizem, a gente assina um acordo, né? Antes de vir para cá, algumas cláusulas são pétreas, né? Então, por exemplo, a Márcia Goldsmith vai trabalhar com comunicação na vida. Ah, não, eu quero ser costureira. Não, você vai. Então, tudo ia te empurrar para isso, porque era a tua missão fazer isso. Entendeu? Entendi, Então, entendi. é um contrato que se fez lá em cima com a turma lá em cima, entendeu? Então, na vida, o que é? Aceita que dói menos? Algumas coisas, assim, a gente tem que buscar serenidade, né, para passar por ela. Tem coisas que não tem como mudar. Uma pessoa, por exemplo, que nasceu sem as pernas, ela vai ter que aprender a viver dessa forma e ser feliz assim, né? Pô, são coisas que, às vezes, você tem limitações que são intransponíveis. Então, aí vai da força da alma da pessoa. Quantas e quantas... Por exemplo, eu trabalhei, pouca gente sabe disso, eu trabalhei como coordenador no Instituto de Deficientes, né? E eu vi coisas maravilhosas ali, né? Por isso que eu falo assim, a pessoa vem falar, eu sou burro, eu sou incapaz, eu já dou bronca, não é nada. Você se julga assim, né? Porque eu vi pessoas que a sociedade diria que elas não teriam capacidade de fazer nada e faziam muito, né? Imagina, olha o Então, prêmio Nobel de Física. pois é, às vezes você tem uma limitação, mas você tem pessoas que têm uma alma tão pungente, tão cheia de propósito, de superação, que elas vão embora, elas fazem maravilhas, faltando perna, faltando olho, né? Veja o Stephen Hawking, né? Também um caso aí emblemático, né? Claro. Agora, é possível a pessoa, através do mapa astrológico, descobrir qual a missão dela? Porque eu sei que o Marco, ele com a numerologia lá, ele mostra muito isso de missão. E a astrologia mostra também? Sim, tem um aspecto que é uma posição do mapa chamado modo norte, né, que é um ponto, na verdade, relativo à órbita da Terra e da Lua. E esse nó do norte é como se fosse a bússola, né, que aponta para o norte. Fala, ó, o teu norte é esse aqui. Você pode até se envolver com essas outras brincadeiras ao longo da vida, mas isso você tem que entregar até o final da sua existência. Né? Então, o nó do norte, ele aponta para Ah, isso. inclusive assim, o nó do norte se você, por exemplo, é leão, o teu nó do norte é leão, é porque na vida passada você provavelmente era aquário, não é isso? Que ele está em Não oposição. necessariamente. Tem uma parte da astrologia kármica, não é o meu métier, nem vou entrar nesse assunto, porque eu não sou especializado nisso, mas não funciona necessariamente dessa forma, entendeu? Significa que se você tem o nó do norte em leão, leão é o signo relativo a tudo aquilo que é expressivo, criativo, brilhante. Então, você vai ter que trabalhar nessa área, você vai ter que viver no palco, né? A tua missão é o palco, ou seja, o palco artístico, o palco profissional, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Entendi. Quer dizer, e você acha que as pessoas, as pessoas têm uma tendência a ir contra essa missão, esse nó do norte, ou não? A maioria das pessoas normalmente já está mais ou menos... Porque talvez isso dificulte, né? Cria já aquele desejo de ser contra o que está predestinado, digamos assim. Uhum. O problema é o seguinte, o ego, a gente tem que ver que a gente tem a divisão entre o ego e o inconsciente, né? O ego da gente quer coisas, né? Ah, eu quero morar em Saint-Tropez, eu quero casar com não sei quem, eu quero coisas, né? Só que isso daí são só 3% da nossa mente consciente versus os 97% do inconsciente, que ele é que tem o contratinho da essência da alma. E é ele que vai gerir 97% do seu orçamento bioemocional para a vida. Então, não adianta eu querer uma BMW na garagem, se, em termos de missão de vida, eu estou olhando para a charretinha do vovô lá, né? É. Então, eu vou ficar preso numa história que está ligada a alguma questão. Então, às vezes, a briga vem pelo ego. Só que, como é que você sabe? Quando você está no caminho da tua essência, as coisas acontecem sem obstáculo. Né? Se você está numa área profissional, que você navega com tranquilidade, isso te dá prazer, é esforço quase zero, você levanta da cama sorrindo para trabalhar, para fazer, para criar, não sei o quê, você está de acordo com a sua essência. Se o negócio é pesado, é difícil, tudo que você vai fazer dá errado, só tem obstáculo porque você está indo contra a maré. Né? Aí você tem que parar e falar assim, será que esse é mesmo o meu caminho ou eu tenho que buscar a minha identidade? Porque às vezes tem muita gente que não sabe, está perdido até hoje, que nasceu e está até hoje sem Até hoje saber para onde batendo ir. cabeça, né? E se você faz essa coisa sistêmica, essa astrologia sistêmica e
eu esqueci o nome, é porque você acredita que então nós temos uma reencarnação, outras vidas. Não, o sistêmico, Márcia, não trabalha com a reencarnação propriamente dita. A gente trabalha com a ancestralidade, com a linha genética mesmo, né? Pai, avô, bisavô, tataravô, porque só nisso já tem várias histórias. Mas e como que Às eu vezes, cheguei agora? O que eu tenho a ver com os meus ancestrais? tudo, porque a vida que você está usufruindo só existe porque eles existiram antes de você, para fazer as Certo, coisas mas certas e por que erradas que o que meu fizeram. comportamento tem relação com o deles? Porque muitas vezes você se atrela inconscientemente com histórias por uma coisa que a gente chama de fidelidade à história ao que eu pertenço. Então eu vou absorver não só coisas negativas, mas talentos também, né? Que eles desenvolveram, estratégias de sobrevivência que eles desenvolveram. Então, por exemplo, talvez, eu não sei como é que é a história sua, se você vem de uma família de imigrantes, mas como você foi para a Europa, provavelmente muito da força que você tem e as estratégias de sobrevivência que você usa para viver aí, você absorve do que os seus ancestrais também tiveram que criar para poder viver se tiveram que sair da sua terra natal e viver em outro país. Então é como se fosse um background, uma informação que já faz parte da sua história. Como se a gente tivesse, então, um DNA, uma memória, né? Um DNA bioemocional. É como se toda a história da sua família, desde lá da macaquinha do Darwin até hoje, tivesse gravado num OneDrive, num Google Drive, e quando você nasceu, você vai fazendo download dessas informações de acordo com as necessidades dos desafios que você está vivendo. E eu acho isso super verdade sobre um aspecto, sabe qual? Que a gente vê que normalmente a filha repete a história da mãe. Já reparou? É comum. Não é comum? Eu não sei se o filho com o pai, mas a filha com a mãe eu vejo muito repetir isso. Principalmente o filho mais velho, não é? Sim, porque o filho mais velho, ele carrega, ele é o primeiro, né? Então, na hierarquia, ele é o que se atrela mais fortemente com toda a história sistêmica. É o que se sente inconscientemente mais obrigado a fazer jus da sua história. Entendeu? E dá para mudar isso, Carlos? Algumas coisas, sim. Algumas coisas você pode mudar, algumas coisas você pode amenizar através de processo de constelação sistêmica, você pode fazer isso. Outras, às vezes, não. Né? Outras, dependendo muito de cada caso é um caso, Márcia. Não tem Não, eu como sei, criar mas, uma por regra exemplo, geral. digamos que é uma pessoa. Porque eu vejo muita gente falar isso, né? Eu tenho repetindo a história da minha mãe. Um exemplo, né? Todo mundo fala, eu não quero ter essa sina, esse destino. Isso dá para mudar? Sim, senão a gente não estaria aqui, né? Acho que o objetivo também é as coisas que são negativas, deletérias, que já são ultrapassadas, que a gente está preso, a gente vai tomar a força da vida para fazer diferente. Só que para a gente poder fazer diferente, eu tenho que me desatrelar daquilo. Aí entra essa questão do desapegar-se dessa história. Né? E aí você faz um trabalho sistêmico para se desemaranhar de um passado que já não é mais produtivo, para poder tomar a força da vida e fazer a sua parte diferente honrando sempre o passado de onde você veio. Reescrever a história dessa, né? Dessa hereditariedade. Exatamente. Fantástico. Bom, muito obrigada, Carlos. Mais uma vez, um papo fantástico. Gente, 2023, sinto muito, mas o mar não tá para peixe. Ponham as barbas de molho com amaciante. E quem quiser fazer uma. Olha, eu vou postar essa live mais tarde. O Instagram do Carlos, @astrologia sistêmica, e no YouTube, que ele fica lá. Todo dia, não, né? Todo dia tem vídeo lá no YouTube, no canal Astrologia Sistêmica. Ele traz vídeos sobre, pelo menos, as lunações, lua nova, lua cheia. Estou trazendo os aspectos, vídeos sobre quando tem alguma questão de biografia, né? Que a gente faz aí o falecimento das pessoas, o que estava acontecendo no mapa. A gente trata desses assuntos na astrologia e um pouco de reflexões sistêmicas, como essa que a gente estava fazendo aqui agora, esse bate-papo acontece muito lá também. Ótimo, porque gente, olha, informação é poder, conhecimento é poder, sabe? Essa vida é difícil para todo mundo, só que para aqueles que têm conhecimento e têm informação, eles têm muito mais mecanismos e meios de escolha, o que outros não têm. Então, informação é poder. Invista nisso, eu adoro astrologia. Ô, Carlos, falar nisso, eu vou aproveitar para
porque eu não consigo, às vezes nunca, nem eu não consigo falar com ele, gente. Eu preciso marcar uma consulta com você sobre os meus trânsitos. Ah, sim, sim. Por favor, você me responde lá no DM para a gente marcar? Tá, vamos sim. Um beijo, meu querido, te amo. Outro. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Marcos. Bom carnaval, Brasil, né? Tá todos nós. Aqui tá, um beijo. Tchau, tchau.